Mas afinal, a hora morta existe? O que significa? Será que a Bíblia nos diz alguma coisa a respeito sobre ela? Na verdade, significa às 3 horas da manhã, a qual muitos acreditam ser um horário específico para o aumento da influência maligna e do trabalho das trevas nesse mundo. A Bíblia não diz, não relata nada a respeito desse horário em específico, mas que demônios, seres das trevas trabalham em horários noturnos realmente é comentado. Nós vamos ver rapidamente alguns trechos. Podemos ir ao Salmo 91, versos 5 e 6. Leiam comigo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se prolonga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Aqui, quando ele está falando, dependendo da tradução, ele vai falar das trevas como sendo noite, ou meia-noite, ou até mesmo meio da madrugada. No livro de Êxodo, capítulo 12, versos 23 e 29, você pode conferir que o anjo da morte, enviado da parte de Deus, que foi matar os primogênitos dos egípcios, ele operou essa chacina à meia-noite, especificamente à meia-noite. Por que exatamente um horário específico? Existe aquela velha lenda dizendo que essas 3 da madrugada seria um horário inverso à morte de Jesus, que foi a hora nona no calendário judeu, que na nossa hora são as 3 da tarde. Mas eu não creria que isso seria uma zombaria quanto a Cristo, porque o diabo não queria que Cristo morresse na cruz. A tentação de Cristo foi justamente para tirá-lo desse plano e fazer com que Cristo retomasse o mundo apenas adorando ele. Mas Cristo não quis e seguiu com o plano. Então eu não diria que seria uma comemoração ou zombaria, mas existem aqueles que pregam que o horário mais longe do horário da morte de Cristo, que é a derrota de Satanás, o horário mais longe para o diabo atuar seria justamente às 3 horas da noite, diferente das 3 da tarde. Então, o mais longe possível da hora da sua derrota, ele quer ser vitorioso. Existem muitos exorcistas, obviamente, católicos, e até mesmo pessoas de crenças africanas e magia e tudo mais, gostam de utilizar esse horário por acreditar que uma atividade maligna está mais propícia a se manifestar. E há sempre uma repetição de padrão, seja no mundo dos sonhos ou no mundo físico, aqui um padrão que se repete 3 vezes. Nós sabemos que a Bíblia fala de atuação maligna em horas específicas, mas não fala das 3 horas da madrugada. Na Idade Média já se via essa atividade e era chamada de Hora das Bruxas. Tanto que qualquer mulher vista às 3 da madrugada era presa e morta. O que nós sabemos é que em todas as religiões e pessoas ao longo do mundo relatam uma série de atividades estranhas nesse horário. E quando a coisa é generalizada, aí nós não podemos deixar de lado. Nós sabemos que a Bíblia não diz tudo, diz apenas aquilo que necessitamos saber. Então talvez esse assunto seja insignificante para o cristão, porque Deus não quis especificar nada sobre ele. Até porque nós não estamos suscetíveis a esses ataques especificamente. Uma teoria na psicologia ou parapsicologia diz que existe alguns fenômenos no corpo naturalmente que levam a isso, como é o caso da paralisia do sono. Então vejam alguns vídeos que eu falo sobre isso aqui. Ou até mesmo a queda da melatonina, que ocorre ali por volta desse horário, também fazendo com que o corpo acorde, reagindo assim. Eu acredito que muitos aqui já devem ter acordado 3 da manhã, ou até por volta de 3 da manhã, e até mesmo sentido coisas estranhas, visto ou ouvido. Eu mesmo, há alguns tempos, acordava especificamente esse horário. 1 minuto a mais, 2 minutos a menos, mais ou menos esse horário. Obviamente que não via, sentia ou ouvia nada.
Se bem que há muitos e muitos anos atrás, passei por experiências nada agradáveis. Não lembro horário, talvez fosse o mesmo. Então, com a queda desse hormônio, também há um certo desligamento da mente, fazendo com que você esteja num estado de descontrole da sua consciência. Alguns acreditam que corpo e mente adormecem, a fé adormece, deixando mais suscetível a ataques. Então, esse terror noturno, muitos chegam a relatar que são apenas alucinações. Muitos acordam com o coração acelerado, suados, com depressão, irritabilidade, pânico, pesadelos, perda até mesmo de atividades motoras do seu corpo ou mesmo descontrole mental. Seria então a noite um período mais fácil para a atividade demoníaca? Por que Jesus, ao orar à noite, assim como no Getsêmani, pedia para alguns vigiarem com ele, estarem atentos, acordados, em oração, em vigília? Muito pouco se sabe sobre esse assunto na teologia. Alguns especulam que algumas atividades bíblicas ocorreram nesse horário, como é o caso dos discípulos naquela tempestade no mar. Seria um ataque das trevas, a qual Jesus interrompeu? Seria aquela calmaria do mar que Jesus fez uma ordem a demônios que estavam ali, tentando de alguma forma impedir que Jesus vivesse para chegar até a cruz? Muitas coisas rondam a noite. A Bíblia confirma, não especifica horários, mas rondam. Porém, eu tenho alguns versos bíblicos que lhe animarão se você é cristão. O livro de Salmos comenta muito a respeito de trevas. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Provérbios 8:17 diz que o Senhor ouve aqueles que o buscam de madrugada. O salmista Davi, no seu capítulo 4, verso 8, diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No mesmo livro, em outra ocasião, ele diz que se minha cama está no céu ou no abismo, ali, independente de onde esteja, o Senhor estará comigo. Então lembre-se, não há que se preocupar a respeito desse horário. Se você tem por Senhor a Cristo, toda hora pertence a Ele. E quem é do Senhor, o maligno não pode tocar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Espero que tenham gostado. Hoje ficamos por aqui. Nos veremos nos próximos vídeos.